Capítulo 3: Cruzada contra a verdade. A mentira. As cruzadas representam crimes contra a humanidade. São exemplos da imensa destruição que o fanatismo religioso pode causar. Se há um tema feito sob medida para os mentirosos da história, é o das cruzadas. Aí estão todos os componentes necessários para os críticos da Igreja. Imagine o cenário. Um papa prega um sermão convocando voluntários armados para invadir parte do Oriente Médio e recuperar locais sagrados das mãos de governantes muçulmanos. Quão politicamente incorreto isso parece? Anticatólicos e também os mero ignorantes veem as cruzadas da seguinte maneira: primeiro veio o fanatismo, sob a forma de obsessão religiosa e de superstição, que levou um papa furioso a pregar a Guerra Santa ante uma multidão incontrolável em 1095, prometendo o céu àqueles que morressem em batalha. Multidões de fanáticos iludidos atravessaram a Europa rumo à Palestina, ávidos por massacrar os povos inocentes que ali viviam. Esses povos eram em sua maioria árabe, mas havia também os turcos seljúcidas, que recentemente haviam conquistado o antigo califado de Bagdá. Os árabes e os turcos eram pessoas bem civilizadas, diferentemente dos bandos bárbaros que os atacaram, sedentos de sangue. Eles foram cruelmente assassinados pelos fanáticos católicos. A única afronta cometida pelos árabes e turcos foi terem tomado o controle de locais sagrados como Jerusalém, que também lhes era um lugar inviolável. Eles sempre se mostraram muito tolerantes com os peregrinos cristãos, que por séculos visitaram a Terra Santa sem problemas. Agora, subitamente, os visitantes haviam resolvido se tornar os anfitriões. O Império Bizantino não conseguiu controlar a imensa invasão de cruzados europeus sobre a sua capital e lhes ofereceu transporte para a Ásia Menor, visando preservar a segurança de sua população. Tendo chegado lá, os cruzados seguiram rumo ao sul, na direção de Jerusalém, massacrando e saqueando ao longo do caminho e capturando territórios islâmicos e bizantinos. Por fim, chegaram a Jerusalém e atacaram-na impiedosamente. Após o término do combate, o sangue empoçado atingia os joelhos dos cavalos. Essa foi a primeira cruzada. Os turcos mais tarde reconquistariam Jerusalém, provocando uma série de cruzadas subsequentes, igualmente bárbaras e cruéis. As verdadeiras razões para toda a iniciativa eram, é claro, de cunho mercenário e imperialista, além de espalhar a sua fanática discriminação religiosa. Os católicos pretendiam conquistar vastas extensões territoriais com o intuito de preparar o terreno para colonizadores, banqueiros e comerciantes cristãos. Esse foi o primeiro ato do imperialismo agressivo que tem sido praticado pelo Ocidente desde então. História das críticas às cruzadas. Essa coleção de mentiras e meias-verdades é antiga. Não surpreende que a Inglaterra pós-reforma tenha produzido tantos historiadores ávidos por criticar as cruzadas católicas. Um deles foi Thomas Fuller, que redigiu uma lista de argumentos pró e contra as cruzadas. Os contras superaram os prós, embora ele tenha comentado o tema da defesa do Império Oriental e a resistência contra os ataques muçulmanos. Entre as suas objeções contra as cruzadas, havia questões práticas, como o imenso custo dessas guerras, uma areia movediça de engolir dinheiro e a perda de vidas. No entanto, ele argumenta também que Deus talvez quisesse que os muçulmanos dominassem a Terra Santa, já que ele permitira que a governassem por tanto tempo, e acrescenta que peregrinos são geralmente supersticiosos. Ele resume: essas foram as razões que induziram os papistas menos fiéis e todos os protestantes a se posicionar contra essa guerra santa. O século seguinte, século XVIII, a famosa Era das Luzes, teve historiadores anticatólicos como Voltaire, Diderot e Hume,
lançando mais ataques às cruzadas. Outro exemplo desse período é Edouard Gibbon, que escreveu sobre as cruzadas com sua pena mergulhada, como sempre, em peçonha anticatólica. Ele é o autor de The Decline and the Fall of the Roman Empire, obra que trata da queda do Império Romano, queda cuja culpa ele erradamente atribui ao cristianismo. Porém, há nesta obra, de vários volumes, que também trata do Império Bizantino, material útil aos historiadores. O que ele diz sobre as cruzadas não se inclui aí, pois a diatribe não costuma esclarecer tema algum. Ele chama as cruzadas de a vitória do barbarismo, alegando que a motivação dos cruzados era fanatismo selvagem. A crença dos católicos havia sido corrompida por novas lendas e seus hábitos deturpados por novas superstições. O estabelecimento da Inquisição, as ordens mendicantes de monges e freiras, o último escândalo das indulgências e o avanço final da idolatria jorraram das fontes malignas da Guerra Santa. É evidente que ou Gibbon tenha uma imaginação muito fértil, ou a sua obsessão anticatólica obscurecera seu bom senso historiográfico, ou talvez seu cérebro estivesse danificado após o intenso trabalho de redigir os 7 volumes de The Decline and the Fall of the Roman Empire, embora a obra não tenha sido terminada. A despeito das pesquisas sérias e das críticas positivas dos historiadores modernos, julgamentos negativos e inverdades sobre as cruzadas encontram-se ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, geralmente em escritos populares e livros para os ensinos médio e universitário. Em um artigo do The New York Times, de junho de 1999, a colunista Maureen Down inseriu as cruzadas em sua lista pessoal de atrocidades históricas. A história nos ensina que quando religião se une com política, as cruzadas, Henrique VIII, Salem, Padre Coughlin, Hitler, Kosovo, os desastres vêm logo em seguida. Note que as cruzadas encabeçam a lista. Ela não diz a qual religião acredita que Hitler pertencia. Estudiosos muçulmanos têm salientado o quanto ainda se ressentem das agressões dos europeus. Também ouvimos bastante sobre as cruzadas após os ataques de 11 de setembro, já que, de acordo com algumas pessoas, a motivação dos ataques foi, ao menos em parte, a de se vingar contra aqueles atos de agressão cristã. É evidente que os combatentes das cruzadas eram europeus e não norte-americanos, mas não importa, nós, os norte-americanos, também somos culpados. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em seu discurso na Universidade de Georgetown, no dia 7 de novembro de 2001, disse: "Nós, que somos descendentes de europeus, não estamos isentos de culpa. Na primeira cruzada, quando os soldados cristãos tomaram Jerusalém, eles primeiro queimaram uma sinagoga com 300 judeus dentro, e no monte do templo mataram todas as mulheres e crianças muçulmanas que encontraram. Os relatos da época descrevem soldados andando nesse local sagrado com sangue até os joelhos. Posso afirmar-lhes que essa história ainda está sendo contada no Oriente Médio e ainda estamos pagando por ela." A verdadeira história. Todo o conteúdo mostrado no tópico anterior é evidentemente falso. Ataques gratuitos de muçulmanos no século VII deixaram grande parte do Império Bizantino do Sul, que abrangia a Síria, a Terra Santa e o Egito, sob domínio árabe. Os cristãos que sobreviveram à conquista foram obrigados a pagar tributos abusivos e eram conhecidos por dhimmi, uma discriminada classe inferior. Era comum que suas igrejas fossem destruídas e que outras duras condições lhes fossem impostas. Por séculos, suas denúncias chegaram a Roma, mas a Europa enfrentava terríveis invasões e nada se podia fazer para aliviar o sofrimento dos cristãos orientais. Durante alguns séculos, predominou um estado de preocupação na Terra Santa.
no momento em que o Império Árabe crescia em outras direções e alguns peregrinos ocidentais puderam viajar para Jerusalém e retornar com segurança. No entanto, essa tolerância árabe se mostrava imprevisível. Desde o século VIII, há relatos de peregrinos sendo executados, alguns por crucificação. Sob a lei de uma nova dinastia muçulmana, as condições pioraram. Destruiu-se a Igreja do Santo Sepulcro, local da crucificação, além de outras igrejas, e peregrinos cristãos foram massacrados. Em 1067, um grupo de 7.000 peregrinos alemães perdeu 2.000 terços dos seus membros em ataques muçulmanos. Nessa época, os papas, inclusive São Gregório VII, tentavam ajudar os cristãos orientais, mas sem sucesso. Foi somente no final do século, em 1095, que o discurso do Papa Urbano II em Clermont, França, gerou uma reação, apesar de não ser o que ele esperava. A Primeira Cruzada. Mas então, o que foram as cruzadas, afinal de contas? Como podemos definir a série de expedições militares que prosseguiram por vários séculos? Um historiador egípcio, Aziz Surival Atiya, deu o que parece ser a descrição adequada. O consenso geral entre os medievalistas é que as cruzadas foram expedições militares organizadas por cristãos do Ocidente, particularmente os normandos e os franceses, sob a liderança dos papas romanos, e cujo objetivo foi recuperar locais sagrados que estavam nas mãos de governantes muçulmanos. Isso parece resumir mais claramente o que de fato foram as cruzadas e como seus participantes as viam. As cruzadas não foram aventuras colonialistas ou comerciais. Não tinham a intenção de cristianizar judeus ou muçulmanos e não foram projetos individuais de senhores de guerra. O seu objetivo principal, além da defesa do Império Oriental, foi a recuperação da Terra Santa para a cristandade. Elas reconheciam a liderança dos papas. Como escreveu o historiador francês Louis Braille, os papas compreendiam a ameaça que o avanço islâmico oferecia à civilização cristã. Houve, no entanto, um ou dois casos nos quais a liderança pontifícia foi desprezada ou ignorada, como veremos adiante. Em 1095, o Papa Urbano II fez um apelo urgente à cristandade, pois recebera uma carta do imperador bizantino Aleixo I Comeno, descrevendo o grande perigo no qual seu reino fora colocado, em virtude do poder crescente e do aumento de ataques de uma outra tribo muçulmana, os turcos seljúcidas. Esse grupo, chamado por muitos de turcos, turcomanos ou tártaros, havia se deslocado das estepes da Ásia rumo ao ocidente. Após conquistar o enfraquecido Califado de Bagdá em 1055, expandiram o seu império à custa de outros governos muçulmanos e de partes do Império Bizantino, e agora governavam a Terra Santa. Em 1071, os turcos haviam derrotado as forças bizantinas, capturado o imperador e o forçado a assinar um tratado de paz, abrindo caminho para a expansão turca na Ásia Menor. Em poucos anos eles adentraram a Anatólia, também chamada de Ásia Menor, atual Turquia, e montaram quartéis em Niceia, local do famoso concílio da Igreja no século IV, que criou o Credo de Niceia, perto de Constantinopla, atual Istambul. No seu famoso discurso, do qual existem diversas versões, o Papa Urbano enfatizou aos guerreiros ocidentais a importância de socorrerem os cristãos do Oriente, entre eles os que se encontravam na Terra Santa. O objetivo consistia em levantar uma força internacional de soldados profissionais para marchar e libertar o Império Bizantino. Entretanto, o que chamou a atenção das massas da Europa foi a ideia de libertar a Terra Santa dos infiéis. A ideia de indulgência plenária para quem tomasse a cruz, símbolo de comprometimento com a cruzada, também as atraía, embora possam ter ficado confusas sobre as condições requeridas para tamanho benefício espiritual.
Um cavaleiro que fazia o juramento dos cruzados devia fazê-lo com intenção pura e arrependimento por seus pecados. Se morresse lutando honradamente pela defesa do cristianismo, o céu seria a sua recompensa. É provável que, em muitos casos, as condições espirituais não fossem conhecidas. Motivos como um mero desejo por aventura, roubo ou fuga das responsabilidades domésticas ou da lei na terra natal não qualificariam um guerreiro. Mesmo assim, críticos das cruzadas zombam da própria ideia do Papa de oferecer indulgência aos cruzados e presumem que ele prometia o céu aleatoriamente, como um imã que promete oures e rios de vinho para os guerreiros giístas que se explodirem. Cavaleiros de várias nações da Europa começaram a reunir armas e homens, e isso naturalmente demorou algum tempo. Havia outros, todavia, que não precisavam de tempo para se preparar, pois possuíam muito pouco ou nada. Esses outros, os pobres, eram muitos e marcaram a história da Primeira Cruzada. Walter Porges discute esse ponto importante em um artigo sobre os não combatentes da Primeira Cruzada. Ele recorda a longa tradição de peregrinações à Terra Santa e o grande crescimento no tamanho dessas expedições. Havia, no século XI, peregrinações de alemães com milhares de pessoas. Em 1064, uma expedição partiu com cerca de 7 a 12 mil peregrinos. O Papa, portanto, deve ter presumido que, quando a cruzada começasse, haveria muitos leigos que, contando com a proteção dos guerreiros, estariam ansiosos para visitar os locais sagrados. Ele tentou limitar-lhes a participação. Exigia que os peregrinos consultassem o clero local para se aconselhar sobre a viagem. Desencorajava os doentes e fracos e insistia que mesmo os pobres deviam estar dispostos a lutar, caso fosse necessário. Infelizmente, não conseguiu conter o grande número de cruzados despreparados. Pregando inflamadas de leigos atraíam multidões. Doentes, velhos e até crianças partiram, a despeito dos avisos do Papa, bem como membros do clero sem permissão para seguir. Muitos desses estavam em ordens menores e talvez desejassem deixar os seus lares, pois a reforma de Santo Odom de Cluny estava sendo severa demais para eles. Grande parte dessas hordas de não combatentes sucumbiu antes mesmo de chegar a Constantinopla, e muitos deles deram bastante trabalho ao exército cruzado e ao clero autorizado, que tinham de ajudá-los e socorrê-los. Em todo caso, lá chegaram, mas os guerreiros que o imperador Aleixo havia requerido não foram os primeiros a se aproximar dos portões de Constantinopla. Os primeiros a chegar foram as multidões entusiastas. Iludidas com ideias fantasiosas sobre riqueza oriental a ser tomada e aventuras heróicas, eles haviam seguido líderes como Pedro o Eremita e Gualtério sem haveres, através do continente e saqueando ao longo do caminho. Tornaram-se tão perigosas que alguns governantes fecharam-lhe as fronteiras, temendo o dano que causariam. Aleixo desejava ter feito o mesmo quando as viu chegar aos portões, em vez da infantaria e da cavalaria que esperavam. Friamente, talvez, apesar de ser difícil pensar no que mais poderia ter feito, ele transportou esses pretensos cruzados através do estreito de Dardanelos até o local onde iriam obter seu desejo de lutar contra os turcos. Eles lutaram e foram massacrados. Depois chegaram os cavaleiros. Era o que Aleixo esperava. O choque cultural causado a um grego refinado ao encontrar-se com um grupo de homens brutos, cujos antepassados recentes eram bárbaros, foi motivo de um fascinante estudo da filha de Aleixo, a historiadora Ana Comnena. A ela devemos a descrição dos detalhes desse encontro apreensivo. A riqueza de Bizâncio impressionou os cruzados e despertou a cobiça em alguns deles. Tendo chegado à zona de combate e começado a libertar propriedades imperiais das mãos dos turcos, alguns cruzados relutaram em devolver as terras ao imperador, o que aumentou a tensão.
Em seguida, os cruzados criaram pequenos principados que sobreviveriam na Síria e na Palestina por 2 séculos. A tomada de Jerusalém. O grande objetivo dos cavaleiros e dos plebeus de destino trágico que pereceram anteriormente era Jerusalém. A cidade sagrada já havia sido parte do Império Bizantino. Era discutível se, mesmo que fosse retomada, o imperador seria capaz de mantê-la. Os cavaleiros estavam determinados a libertá-la e governá-la. As atrocidades cometidas pelos turcos quando tomaram a cidade 20 anos antes não haviam sido esquecidas. Apesar de o líder seljúcida ter prometido tratar os habitantes com misericórdia, milhares foram assassinados logo após a entrada dos turcos na cidade. Nessa época, a cidade era governada pelos Fatímidas do Egito, não pelos seljúcidas, mas os guerreiros da Europa não distinguiam entre os dois grupos muçulmanos, e é possível que não soubessem dessa distinção. No momento em que o exército cristão chegou, dividido em 2 contingentes, cada qual comandado por um líder, os guerreiros, em quantidade muito menor do que a que havia partido 3 anos antes, estavam exaustos e enfraquecidos. Tinham poucos suprimentos e estavam perturbados pela sede e pelo sol brutal do deserto daquele mês de julho. Mesmo assim, se admiraram e ficaram comovidos por estar tão perto dos locais sagrados em que Nosso Senhor havia sofrido e morrido, e se prepararam espiritualmente para entrar na cidade. Mesmo enfraquecidos, formaram uma procissão a fim de percorrer toda a circunferência de Jerusalém, jejuando, cantando hinos e orando. Esse foi o lugar onde germinaram as sementes de brutalidade que os cruzados demonstrariam ao entrar na cidade. Os ocupantes muçulmanos de Jerusalém, no topo das muralhas que a circundavam, seguiram os passos do exército cristão, enquanto este se movia lentamente ao redor da cidade santa, zombando e ridicularizando os soldados. Foram mais além, pegaram crucifixos e os profanaram em plena vista dos soldados. Horrorizados, ofendidos e extremamente irritados pelos sacrilégios, os furiosos soldados adentraram a cidade. A falta de coordenação entre as várias unidades do exército gerou uma situação caótica em que os comandantes perderam controle sobre seus guerreiros. A luta foi brutal, como são as conquistas de qualquer cidade em guerra. Mas houve um massacre impiedoso? Os cavalos realmente andaram com sangue até os joelhos? A resposta para ambas as perguntas é muito provavelmente não. Os habitantes tiveram tempo suficiente para evacuar a cidade antes que os cruzados chegassem, e ao que parece a maioria o fez. Os grupos que permaneceram para defender Jerusalém ficaram para lutar. Os cruzados capturaram muitos prisioneiros e os libertaram sob pagamento. Alguns comandantes protegeram grupos e lhe deram abrigo. As crônicas das cruzadas fornecem estimativas variadas a respeito de quantos milhares morreram durante a batalha. Algumas talvez se aproximem da verdade, mas é possível que se tenha exagerado a conquista heróica dos cruzados ao se multiplicar o número de adversários mortos. Por outro lado, as fontes muçulmanas não transmitem nenhum sentimento anormal sobre essa guerra. Ela aconteceu como guerras aconteciam naqueles tempos, e os turcos certamente já tinham realizado conquistas daquele tipo. A transformação da grande tomada de Jerusalém em uma atrocidade excepcional, com fins de propaganda, ocorreu muito tempo depois. Atualmente, é claro, ela é um dado básico para autores liberais, escritores muçulmanos e escritores anticatólicos, sem esquecer do ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Isso não significa que não deveríamos esperar uma atitude melhor dos soldados de Cristo, que os cruzados professavam ser. Especialmente na mais santa das cidades, eles deviam ter praticado a prudência e a piedade. Se os seus líderes, particularmente o nobre Godofredo de Bouillon, tivessem controle completo sobre as tropas,
Se os seus soldados não tivessem perdido tantos companheiros em batalhas anteriores contra os muçulmanos, se os seus cérebros e nervos não estivessem afetados pela fome e desidratação, o resultado poderia ter sido diferente. Entretanto, os erros cometidos durante a captura de Jerusalém, mesmo sendo um ponto baixo na história dos cruzados, não apagam o valor da iniciativa deles. Sim, o local da batalha devia ter sido mais bem organizado para que os comandantes pudessem controlar melhor os seus soldados, o que teria diminuído as possibilidades de matança aleatória de não combatentes e os danos materiais à cidade. Gostaríamos que tivesse sido de outro modo, mas não estávamos lá e certamente não temos obrigação de pedir desculpas por nada. Somente os próprios culpados podem fazê-lo. E tantos eles como aqueles que lutaram contra o inimigo honradamente, há muito tempo já responderam a Deus por seu comportamento. Depois da primeira cruzada. Passado alguns dias, após a ordem ter sido restaurada, os prisioneiros resgatados e a atividade urbana gradualmente normalizada, os cruzados ergueram o Reino Latino de Jerusalém. Sua preocupação principal era a proteção do Santo Sepulcro, local que havia muito tempo aguardavam para visitar e libertar quando fizeram o juramento de cruzados. O clero argumentava que a igreja devia ter o controle dos locais santos, inclusive o Santo Sepulcro, mas também estava claro, como os barões observavam, que o local precisava ser defendido militarmente. Todo o território que ia de Constantinopla a Jerusalém não havia sido libertado e esperavam-se ataques dos exércitos turcos. O desfecho foi a escolha para o cargo de governante de Jerusalém do mais devoto, corajoso e honrado dos oficiais do exército, Godofredo de Bouillon. Ele aceitou o posto, mas rejeitou o título de rei, alegando, ao menos de acordo com uma fonte, que não poderia usar uma coroa de ouro, onde seu salvador havia usado uma coroa de espinhos. Ele não recebeu o título de defensor do Santo Sepulcro. Pouco tempo depois, teve de confrontar e derrotar um exército egípcio, cuja missão era reforçar a defesa de Jerusalém contra os cruzados, mas que chegara tarde demais. Para lutar aquela batalha, Godofredo precisou reunir rapidamente o grande número de cruzados que já havia iniciado a jornada para casa. Esse é um fato interessante, porque demonstra que eles não tinham intenção de permanecer na Terra Santa e montar assentamentos permanentes, o que desmente a ideia de que a empresa das cruzadas foi colonialismo europeu disfarçado. Algum tempo depois, grupos de cruzados permaneceriam no Oriente. Os assentamentos que montaram, porém, não faziam parte de um imperialismo organizado. A primeira cruzada foi a única que triunfou. Ela ajudou o imperador Aleixo a afastar seus inimigos, colocá-los na defensiva e recuperar Jerusalém para a cristandade. O domínio cristão sobre Jerusalém e áreas litorâneas adjacentes durou quase 100 anos. Foi somente em 1187 que o comandante militar turco Kurdist Saladino, lendário por suas proezas militares e relações cavalheirescas com Ricardo Coração de Leão durante a Terceira Cruzada, recapturou a cidade. Ela nunca mais foi tomada por exércitos cristãos, apesar de o renegado imperador germânico Frederico II, o cruzado sem fé, como o chama a historiadora Regine Pernoud, ter obtido por intermédio de um amigo turco as chaves da cidade por algum tempo no século XIII. Frederico foi excomungado na época e não é considerado um cruzado. Sua saga bizarra, porém, é muito complexa para nela nos adentrarmos aqui. O saque de Constantinopla. Cruzadas continuaram, de tempos em tempos, atacando os turcos seljúcidas em várias partes do seu crescente império. Há um incidente na Quarta Cruzada, de 1204, que frequentemente é citado pelos críticos como exemplo de hipocrisia, brutalidade e cobiça ocidental, assim como a tomada de Jerusalém.
foi a invasão e o saque de Constantinopla pelos cruzados, em um ataque particularmente destrutivo e brutal. É preciso, obviamente, distinguir esse incidente do saque de Constantinopla, que ocorreu em 1453. A versão mais difundida dessa história conta que o exército cruzado, que supostamente devia chegar à Terra Santa, mudou de rota movido por uma profunda cobiça pelas riquezas da capital oriental e possivelmente também por ódio aos bizantinos cismáticos. Eles decidiram capturar e saquear a cidade e o fizeram com extrema ferocidade, demonstrando uma vez mais a sua natureza. Assim como o resto da história anticruzadas, essa versão ignora certos fatos e distorce outros. Certamente os cruzados que participaram no episódio tinham culpa. Eles se permitiram desviar do seu objetivo e se deixaram atrair por uma série complexa de esquemas políticos militares que culminaram no trágico saque. Tudo começou quando os cruzados atacaram, no Mar Adriático, um porto que pertencia à Hungria. A razão para isso era de que os cruzados tinham uma grande dívida com os venezianos, que iriam transportá-los. Apareceram menos soldados que o esperado, mas os venezianos ainda assim queriam cobrar pelos navios extras. Eles propuseram aos cruzados a quitação da dívida pela ajuda com a captura do porto de Zara. Os cruzados concordaram e tomaram o porto cristão de um rei que havia se voluntariado para a cruzada. O Papa Inocêncio III condenou com veemência essa aberração e incitou o exército a cumprir seu verdadeiro objetivo. Entretanto, uma grande tentação descarrilhou a expedição. Um requerente ao trono bizantino, Aleixo IV Ângelo, pediu ajuda aos cruzados e aos venezianos para ganhar poder em Constantinopla. Em troca, ele prometia restaurar a união do Império Bizantino com Roma, ajudar a cruzada e pagar o restante do dinheiro que os cruzados deviam à República de Veneza. Apresentou-se o plano ao Papa Inocêncio. Ele já havia recusado a proposta quando Aleixo IV a fizera diretamente e a rejeitou uma vez mais. Assim fizeram também alguns líderes dos cruzados, que prosseguiram sozinhos para a Terra Santa. Para outros, no entanto, era um negócio bom demais para se dispensar, e por isso guerrearam contra Bizâncio, a fim de estabelecer Aleixo IV como imperador. Contudo, Aleixo IV não conseguiu cumprir sua promessa de pagamento aos aliados latinos. Por fim, os cruzados o abandonaram e ele acabou sendo morto por seus inimigos gregos e substituído por um imperador anti-latino. Foi aí que a decisão de se vingar de Constantinopla foi tomada. A raiva que gerou 3 dias de saques, assassinatos e destruição foi gerada, em parte, na longa história do antagonismo entre latinos e gregos, e em memória de uma atrocidade cometida pelos bizantinos, apenas 22 anos antes. Nesse massacre de 1182, os gregos atacaram a população latina de Constantinopla e mataram homens, mulheres e crianças. Atacou-se o clero católico com ferocidade particular. Um diácono foi decapitado e teve sua cabeça amarrada ao rabo de um cão, para demonstrar desprezo por Roma. De acordo com o arcebispo Guilherme de Tiro, um historiador da época, o bando desenterrou e despedaçou cadáveres de católicos, invadiu hospitais para matar os doentes e vendeu milhares como escravos. Agora, os latinos se vingavam do mesmo modo. Eles também profanaram locais e objetos sagrados, comportando-se de maneira abominável. Em seguida, instituíram um império latino, que durou até a derrota para os bizantinos em 1261. O Papa recebeu notícias de toda parte. Primeiramente ficou satisfeito com o que parecia ser a reunificação das igrejas, mas logo, após ouvir a história inteira, se viu horrorizado e excomungou os cruzados envolvidos no caso. Depois desse evento desastroso, cruzadas continuaram de tempos em tempos, até a morte de São Luís IX, rei da França, em 1271. Ele morreu doente no norte da África, no decurso da segunda cruzada que empreendeu.
Junto com São Luís, morreu o zelo pela empresa das cruzadas. Ele foi parcialmente revivido com dificuldades nos séculos seguintes, quando a cristandade se defrontou com as invasões dos turcos otomanos, uma ameaça muito maior do que os seljúcidas jamais foram. Isso quer dizer então que as cruzadas foram um fracasso, já que não alcançaram o objetivo de libertar permanentemente a Terra Santa? Louis Breyer se faz a mesma pergunta e a responde bem. Deve-se então concluir que as cruzadas não tiveram importância histórica e serviram apenas para desperdiçar as forças da Europa? Com frequência esquece-se de que as cruzadas começaram como uma guerra de defesa e que, independentemente das inconveniências que delas possam ter resultado, o Império Bizantino recebeu proteção efetiva contra os turcos no final do século XI. Se no século XIV o Islã retomou sua marcha, isso só ocorreu depois de o entusiasmo pelas cruzadas ter morrido. Esse novo ataque do Islã contra a Europa, dentro da Península Itálica e através dos Balcãs e da Áustria, moveria os papas a convocar novamente a Europa para uma cruzada, embora com muito maior dificuldade, em virtude desse declínio do entusiasmo. As últimas cruzadas. É interessante notar, a despeito de a grande ofensiva militar que fez recuar o violento ataque dos otomanos contra a Europa, também ser chamada de cruzada, ao menos pelos católicos. Os críticos desta parecem ser mudos ou inexistentes. Talvez eles relutem em criticar as cruzadas quando a agressão islâmica se aproxima dos seus lares, como certamente aconteceu na ofensiva marítima em 1570 e no ataque a Viena em 1683, os quais poderiam ter tornado a Europa um continente muçulmano muito antes da situação atual, em que o alto índice de imigração e o declínio demográfico europeu abrem as portas para uma rápida islamização do velho continente. Os sultões otomanos não mantinham segredo sobre o seu objetivo de conquistar o mundo para o Islã. Enquanto Inglaterra, França e Veneza tratavam o Império Otomano de modo pacífico, este perseguia seus objetivos imperialistas ao atacar a Europa repetidamente por terra e mar. Lembre-se do dito de Lenin: os capitalistas nos venderão a corda com a qual nós os enforcaremos. Os estados ocidentais vendiam navios, matéria-prima e tudo mais que seus inimigos pudessem usar, possivelmente corda também. Foram os papas e a Igreja que trabalharam assiduamente para romper a apatia do Ocidente nos séculos XVI e XVII e conscientizar as nações do perigo que corriam. Muitas vezes, o chamado para as cruzadas veio de Roma. Algumas vezes falhou, tendo em vista o pequeno número de cruzados que os atendeu. Mesmo com a frota otomana a caminho do oeste do Mediterrâneo, as potências marítimas permaneciam indecisas. Apenas algumas enviaram os navios que venceram a grande batalha de Lepanto em 1571. Quando o exército turco se aproximava de Viena em 1683, o problema era ainda maior. O próprio Sacro Império Romano-Germânico, alvo direto da invasão, encontrou dificuldades para unir forças contra o inimigo. A primeira atitude dos membros protestantes da Dieta foi não apoiar o esforço de defesa. Na vizinha Hungria, que fazia parte do Império, mesmo sob ocupação turca, houve até apoio dos protestantes aos turcos. No século anterior, Lutero havia inicialmente visto com bons olhos a aproximação do exército otomano no primeiro cerco a Viena, e só mudou de posição quando os turcos encontravam-se à beira de uma invasão. O imperador finalmente conseguiu apoio completo da sua dieta e pôde iniciar a defesa de Viena, mas a mesma falta de responsabilidade se repetiu quando o Papa pediu apoio à Polônia para a cruzada. O rei João Sobieski também precisava do apoio da sua dieta, mas isso demorou tanto que por pouco não lhe foi possível participar da batalha. Suas tropas chegaram quando ela já se iniciara e os turcos estavam vencendo. A história, contudo, termina bem.
Voluntários haviam partido de toda a Europa para defender Viena, e a derrota dos turcos marcou o recuo de sua ocupação sobre a maior parte da Europa Oriental. Como derrotar a mentira? Então, o que dizer sobre as cruzadas se nos perguntarem a seu respeito? Temos de nos esquivar e nos sentir culpados quando os modernistas nos atacam por sua causa? Devemos concordar com os apologistas islâmicos que dizem que se os cristãos tivessem ficado em casa e cuidado dos seus próprios negócios, não teriam de se preocupar com os jihadistas se voltando contra eles? Será que Viena deveria ter oferecido a Suleimã o Magnífico o café da manhã em Viena, que ele desejava quando cercou a cidade em 1529? Deveria ter aberto os portões para o general Kara Mustafa em 1683? Com que argumentos as cruzadas de qualquer século podem ser defendidas? Note que estou excluindo aqui as numerosas expedições erradamente chamadas de cruzadas, que foram esporadicamente conduzidas contra hereges ou inimigos políticos do papado dentro da Europa. Uma dessas, a Cruzada Albigense, será discutida no capítulo seguinte. A Reconquista Espanhola, um tipo de cruzada contra a ocupação islâmica dos mouros, será tratada no capítulo 7. Quando colocado em letra maiúscula o termo cruzadas, geralmente se refere às guerras para libertar os locais sagrados e, por extensão, à guerra contra os turcos otomanos. Começando com um juízo adequado dos acontecimentos, livre de mentiras e distorções, o princípio envolvido no julgamento das cruzadas é a questão de que torna uma guerra justa, tema muito debatido no pensamento católico medieval. A defesa contra um agressor certamente justifica o uso de força, e esse princípio ainda persiste como todos, exceto os pacifistas radicais, concordam. Esse princípio parece justificar as guerras contra os turcos nos séculos XVI e XVII, mesmo quando os exércitos cristãos, após terem defendido Viena com sucesso, partiram para a ofensiva e perseguiram os turcos até a Hungria e os Balcãs. Eles estavam libertando os povos cristãos, vítimas das agressões turcas que lhes causaram sofrimento ao longo de vários séculos. E quanto ao julgamento das cruzadas anteriores, aquelas dirigidas ao socorro do Império Oriental e à libertação da Terra Santa, vimos que a primeira cruzada foi uma resposta ao chamado de um imperador cristão agredido injustamente e que pedia ajuda na defesa de seu território. As últimas cruzadas foram necessárias para defender os territórios cristãos que haviam sido libertados contra as repetidas tentativas dos turcos seljúcidas de reconquistá-los. É difícil ver essas respostas à agressão como guerras injustas. Para recapitular, as cruzadas foram uma resposta aos ataques muçulmanos contra estados cristãos, bem como uma resposta à escravização, ao assassinato e à perseguição de muitos seguidores de Cristo. Elas não tinham a intenção de converter ninguém e tampouco foram exemplos de colonialismo ou imperialismo europeu, os quais ocorreram muito tempo depois. Foram, na verdade, uma resposta militar a um ataque militar. O mesmo pode-se dizer das últimas cruzadas contra os turcos otomanos. Nos 500 anos de história das cruzadas, aconteceu algo que não devia ter ocorrido, ou que devia ter sido feito de maneira diferente? É claro que sim. Existe alguma guerra, por mais justa que seja, em que isso não seja verdade? Isso prova apenas que a natureza humana é falível e que, exceto para os utopistas, é algo evidente. Para citar Breyer uma vez mais, seria injusto condenar de antemão esses 5 séculos de heroísmo que deram tantos resultados férteis para a história da Europa e que deixaram na consciência do homem moderno um certo ideal de generosidade e um gosto pelo sacrifício em nome de causas nobres. Esse conceito de sacrifício por causas nobres foi o que levou o general Eyzoyer a intitular seu livro sobre a Segunda Guerra Mundial de Crusade in Europe. Por fim, se os católicos desejarem mais garantias de que defender as cruzadas não é um erro,
podem encontrá-las nas inúmeras afirmações de santos canonizados. São Bernardo de Claraval pregou em favor da Segunda Cruzada e escreveu a regra dos Cavaleiros Templários. São Luís IX, modelo de rei santo e valente, morreu na Segunda Cruzada que empreendeu. Papas canonizados como São Gregório VII e mais tarde São Pio V convocaram a cristandade às cruzadas. Não conheço nenhum santo que tenha se posicionado contra essas guerras santas. Não há desculpas a pedir.